Olá, mulher! Seja muito bem-vinda ao Menopausa Clube, um espaço criado para levar informações para mulheres que estão no climatério e menopausa. Já convido você para se inscrever aqui no Menopausa Clube. Ativa o sininho para você ser notificada quando vídeos saírem aqui no canal. Vamos lá, então vamos falar da soja. A soja, você já deve ter ouvido falar, né? Que a soja ajuda a reduzir os calorões, a menopausa, ajuda, né, na reposição hormonal da mulher. Mas por quê, né? Por que a soja é tão falada? E será mesmo que ela tem benefícios, que ela tem mais benefícios do que malefícios para a mulher nessa fase? Vamos entender. A soja, ela contém isoflavonas. As isoflavonas, elas são uma espécie de fito-hormônios, fitoestrógenos, né? A sua estrutura é semelhante à estrutura dos hormônios da mulher. Por isso, então, que os fito-hormônios são considerados como uma reposição hormonal natural. Mas não é só na soja que tem essas isoflavonas. As isoflavonas, elas são encontradas em outras plantas, né, outros grãos, como por exemplo, o trevo vermelho, né, o Trifolium pratense. As isoflavonas são encontradas na Pueraria mirirífica. Inclusive, o teor de isoflavona dessa Pueraria mirirífica é maior do que o da soja. Outros alimentos que também têm quantidades consideráveis de isoflavonas são broto de alfafa, ervilhas, grão de bico, sementes de linhaça, feijões de lima e as favas. De todas essas isoflavonas, a soja é a mais consumida, é a mais conhecida, a mais famosa nessa fase, né? Diz aqui para mim, você já consumiu soja para reduzir os calorões da menopausa, para reduzir os sintomas? A questão da soja é que a maioria da soja produzida aqui no Brasil, cerca de 80%, ela é transgênica. Para aumentar a produção da soja, ela foi modificada geneticamente, né? Para que ela se torne mais resistente, né, aos herbicidas e também às secas. E assim ela é produzida em vários lugares aqui do Brasil. Mas afinal, transgênico faz mal para a nossa saúde? No mundo acadêmico, né, tem toda uma discussão, né, acerca dos transgênicos, se transgênico faz mal para a saúde, se não faz, enfim. Mas o fato é que alguns estudos sugerem que os transgênicos, eles aumentam os riscos para tumores. Os transgênicos, eles causam infertilidade. Eles alteram o nosso sistema imunológico. Eles podem causar alergias, constipações, flatulências, náuseas. E além disso, né, o ácido fítico encontrado na soja, nos transgênicos, ele pode reduzir a absorção de alguns nutrientes, de alguns minerais. Na menopausa, né, a mulher ela já tem uma redução na absorção de nutrientes devido à quantidade de enzimas digestivas no estômago. Então, o estômago ele não digere bem os alimentos e o que vai acontecer é que lá no intestino a mulher não vai conseguir absorver todos esses nutrientes. Aí imagina, né, essa mulher que já não absorve bem os nutrientes e ela ainda consome soja transgênica que também reduz a absorção desses nutrientes, então vai acabar faltando vitaminas, vai acabar faltando minerais no corpo dessa mulher. Alguns países, né, como o Japão, a Alemanha, a França, eles proibiram a comercialização de produtos transgênicos. Já outros países, né, da América do Norte, da América do Sul, da Europa e da Ásia, eles aprovaram essa comercialização. Geralmente a soja aqui no Brasil ela é consumida na forma do leite de soja, né? Da farinha da soja ou dos grãos, né? Os grãos cozidos, enfim, é utilizado nas preparações. De um tempo para cá, a gente tem visto nas prateleiras do supermercado um produto chamado tofu. O tofu, ele é um queijo vegano, né? Ele é feito à base de soja. E assim como é feito de soja, o tofu ele é rico também em isoflavonas. Mas diante de toda essa discussão, né, se soja faz bem, não faz, transgênico faz bem, não faz bem, eu resolvi testar uma receita de tofu com base de grão de bico. Já já vou te mostrar como eu fiz essa receita de tofu de grão de bico. Mas antes eu quero te dizer o porquê que eu escolhi o grão de bico para essa preparação. Quando eu morei em Portugal, eu aprendi a comer o grão de bico.
e ele faz parte da minha alimentação até hoje. O grão de bico ele é originário da Turquia, mas ele é bem consumido em Portugal, então por isso que eu aprendi a comer o grão de bico lá. Mas eu venho percebendo que na culinária brasileira ele está sendo a cada ano bem aproveitado, tem várias receitas com grão de bico, então já faz parte da nossa cultura também o consumo do grão de bico. E você, consome o grão de bico na sua rotina? Tem o hábito de consumir? Sabe fazer preparações com grão de bico? Então, assim como a soja, né, o grão de bico ele tem propriedades fitoestrogênicas, né? Ele vai ajudar a sinalizar os nossos receptores hormonais. Ele vai, de uma forma natural, ajudar a repor os nossos hormônios e assim reduzir um pouco dos sintomas da menopausa. Além de ser uma fonte natural de reposição hormonal, o grão de bico ele tem outras propriedades bem interessantes para essa fase da mulher. O grão de bico ele é fonte de triptofano, B6 e magnésio. Três ingredientes, três cofatores na produção do neurotransmissor serotonina. Sabe o que a serotonina faz no nosso corpo? Ela nos dá aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de felicidade. Então ela deixa a mulher assim numa sensação mais tranquila, mais feliz, mais plena. E a mulher se sentindo assim, mais feliz, com uma sensação de bem-estar, a mulher ela vai reduzir os riscos de ter depressão na menopausa, porque sim, na menopausa os níveis de serotonina despencam por conta da queda do estradiol. Eu encontrei na internet várias receitas do tofu de grão de bico e eu escolhi essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu deixei o grão de bico de molho por 48 horas. 24 horas já são suficientes, desde que seja trocada a água 3 vezes ao dia. Escorri a água e coloquei 1 xícara de grão de bico no liquidificador. Adicionei 2 xícaras de água filtrada e bati por aproximadamente 2 a 3 minutos. Depois eu coei e reservei a polpa para fazer uma farinha. Vou te mostrar como fica no final. Coloquei só o líquido na panela, adicionei sal e deixei ferver em fogo baixo, mexendo sempre até ficar nessa consistência aqui. Untei um pote de vidro com azeite de oliva e despejei o conteúdo no pote. Mexi bem para ele ficar bem acomodado no pote para não criar bolhas no tofu. Tampei e levei na geladeira por 3 horas. Virei o tofu num prato e está pronto o nosso tofu de grão de bico. Pode guardar ele na geladeira por 3 a 4 dias em um pote com tampa. Eu coloquei um suporte dentro do pote para escorrer porque ele cria um pouco de água com o passar dos dias. Aquela polpa que sobrou eu tostei na frigideira e depois no forno até ficar uma farinha crocante. Armazenei em um pote de vidro. Esse tofu ele vai bem com qualquer refeição, seja café da manhã, lanche da manhã, almoço ou jantar. Além de ele ser fonte, né, de isoflavonas e do aminoácido triptofano, do mineral magnésio e da vitamina B6, ele também tem uma quantidade interessante de proteínas. Segundo a tabela de composição de alimentos, a TACO, 100 gramas de grão de bico contém aproximadamente 21 gramas de proteína. Olha que interessante. Para que você tenha todos esses benefícios, não basta consumir esporadicamente, né? Consuma todos os dias, ou pelo menos 3 vezes na semana. Eu vou te dizer aqui outras formas que você pode incluir o grão de bico na sua rotina. O grão de bico a gente pode fazer um petisco de grão de bico, que é quando você coloca o grão de bico na air fry ou no forno com temperos, né? Com orégano, com sal, com pimenta, e dá uma tostadinha, ele fica um petisco de grão de bico. Você pode fazer simplesmente ele cozido, né? Você pode cozinhar ou no vapor ou em água e consumir ele no almoço, num jantar, no lugar mesmo do feijão. Muitas vezes você não vai comer o feijão todos os dias, no lugar do feijão você pode colocar o grão de bico. Você pode também fazer um estrogonofe de grão de bico. O grão de bico ele vai ficar no lugar do frango. Então, no lugar do frango, você coloca o grão de bico, adiciona o creme e tá feito um estrogonofe. Fica bem gostoso também.
Salada de grão de bico. Você pode fazer uma salada ou adicionar o grão de bico numa salada, num saladão, né, num mix de salada verde, ou fazer uma salada com a base de grão de bico. Aí você pode adicionar cebola roxa, você pode adicionar pimentões, tempero verde, fazer uma salada de grão de bico. Outra coisa que eu gosto de fazer também é uma pastinha de grão de bico, como se fosse um hummus, né? Então essa pastinha você pode comer com torrada, com pão integral, né? Então assim ela é bem legal, fica muito gostosa. Outro dia eu fiz também um empadão de grão de bico. Olha só como é que ele ficou. Uma coisa que eu não testei ainda, mas eu já vi na internet receita, é hambúrguer de grão de bico. Mas qualquer dia desse eu vou testar e vou postar lá nos meus stories. A propósito, você já me segue no Instagram? É @GiselleOliveiraNTR. Segue lá que eu tenho outras dicas para você. Você pode usar o grão de bico também em sopas, em caldos, em cremes. Outro dia eu fiz também um bolinho de grão de bico com frango. Fica muito bom. Eu fiz no forno, assei no forno. Aí eu fiz uma pastinha de abacate, né, com temperos, tipo uma guacamole. Ficou muito bom. Então, assim, o universo de receitas é enorme, né? Se a gente ir para o Google colocar receita com grão de bico, vai aparecer uma infinidade. Muitas vezes a gente está acostumado a comer sempre as mesmas coisas, né? Então, assim, é uma forma de variar, é uma forma de fazer mais uma variação, é uma forma de incluir mais um alimento, né, nutritivo, com fito-hormônios que vão te ajudar nessa fase da menopausa. Gostou dessas alternativas mais saudáveis de regular os hormônios e reduzir os sintomas da menopausa? Convido você a se inscrever no Menopausa Clube e ativar o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Porque aqui eu trago informações valiosas para mulheres que estão na menopausa. Um beijo e até o próximo vídeo.